A paz do Senhor para os irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês, que sempre nos acompanha aqui no nosso canal do YouTube, nesse período em que estamos fazendo aí essa série de estudos, comentários baseados nas lições da revista da Escola Dominical CPAD, onde estamos estudando sobre o plano divino, o plano de Deus para Israel, em meio à infidelidade da nação. Você que está nos acompanhando sempre aqui, muito obrigado. E desde já peço a vocês que vocês compartilhem esse vídeo com as pessoas que amam a Escola Dominical, que gostam da Escola Dominical, para que de alguma forma possa acrescentar no estudo da lição que nós estaremos estudando neste domingo, no dia 29 de agosto de 2021. Estaremos estudando aí a 9ª lição desse trimestre. E a lição que vamos estudar tem como título o reinado de Joás. Bom, nós já estamos na 9ª lição desse trimestre. Se vocês observarem com cuidado, vão perceber que em quase todas as lições que nós estudamos até agora, tem sempre alguém que, de alguma forma, ele representa a figura do mal e, contrapondo a esse, nós temos alguém que representa a figura do bem. Nós sempre temos nas nossas lições, na maioria das lições que estudamos até agora, alguém que se submete à prática do pecado e anda pelo caminho da desobediência, e alguém que, contrapondo tudo isso, prega a obediência a Deus, o temor a Deus, e assim o que nós encontramos em cada lição é quase que um confronto, não que o mal tenha qualquer possibilidade de vencer o bem. Mas nós encontramos um confronto do bem com o mal em cada lição por conta das escolhas que os personagens, dentro de cada contexto, acabam fazendo, Nessa lição que nós vamos estudar no dia de hoje, que tem como título O Reinado de Joás, nós temos uma coisa interessante. Temos ali alguns personagens que são tementes a Deus, temos personagens também completamente avesso à palavra de Deus. Nós temos a Atália, que foi rainha por um período curto em Judá, uma mulher que era descendente da família de Acabe, portanto perversa, insubmissa a Deus, a adoradora de Baal. E temos a família de Joiada, o sacerdote, Joseba, sua esposa, que prestaram um grande serviço ao reino de Deus, guardando Joás no templo por um período de 7 anos, para que depois fosse colocado como rei, restabelecendo o trono de Judá, a descendência de Davi. O fato interessante que eu gostaria de chamar a atenção nessa lição é que Joás, ele é um personagem nesta lição que tinha uma formação boa, ele tinha tudo para ser um homem de bem, um rei de bem, e de fato ele, no princípio do seu reinado, praticou a bondade, o temor a Deus, nós vamos ver isso aqui, mas que depois descambou para o caminho da desobediência. É interessante você ver a influência do bem e a influência do mal no mesmo personagem. E esse personagem se chama Joás, que foi rei no reinado, no reino de Judá. Bom, nós vamos aprender um pouquinho sobre isso mais à frente. O texto áureo desta lição está baseado em Provérbios capítulo 3, versículo 3 e 4, onde diz assim: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Observe que esse versículo que nós lemos aqui, que está no texto áureo, fala de duas virtudes que elas são fundamentais para que nós alcancemos graça e entendimento diante de Deus e também diante dos homens. Então, nós estamos falando de um sucesso total, E essas duas virtudes se chamam benignidade
que é a intenção, a vontade para praticar o bem, e a fidelidade, que tem a ver com a lealdade, tem a ver com a cumplicidade, com o comprometimento. A benignidade e a fidelidade são fundamentais na vida de alguém que quer prosperar, que quer contar com a graça, o cuidado de Deus na sua trajetória. E esse versículo está aqui justamente para nos servir como uma advertência, porque Joás, ele foi um personagem bíblico, um rei, que teve um início maravilhoso, porque, na verdade, a princípio, ele conservava isso ao seu coração. Mas no decorrer da sua caminhada, ele verdadeiramente se desviou dos seus princípios, dos seus valores, e acabou pagando um alto preço por causa disso. O Joás, ele é o retrato de um indivíduo de caráter fraco. Ele é o retrato de um indivíduo que não tem um caráter firme. E nós precisamos ter um caráter firme, porque uma pessoa de caráter firme é uma pessoa que, com certeza, vai preservar as diretrizes de uma personalidade sadia, forte e que vai ter condições de se posicionar diante das adversidades e diante das tentações, diante do enfrentamento com o pecado. Joás, ele aparece aqui nesta lição como um indivíduo que não tinha um caráter firme. Tinha boas intenções a princípio? Sim. Teve uma boa formação a princípio? Sim. Mas, por alguma razão, tudo que ele aprendeu na sua infância, tudo que ele aprendeu de bom, não se enraizou dentro dele, não se enraizou na sua vida. A prova disso é que, com o passar do tempo e com a perda do seu grande conselheiro que ele tinha à sua volta, ele acabou ouvindo os conselhos errados e se tornou um indivíduo completamente diferente daquilo que era ainda na sua juventude, na sua infância. Isso mostra que Joás não tinha um caráter firme. O que ele aprendeu na sua infância, dentro do templo, não se enraizou dentro de si. Ele era alguém que era influenciado pelas pessoas à sua volta. E uma pessoa que é facilmente influenciada por aqueles que estão à sua volta pode não ter um caráter, pode ser que essa pessoa não tenha um caráter firme, não tenha posicionamento. E isso faz muita falta na vida de alguém que precisa, que quer servir a Deus, que quer ser fiel a Deus. Porque quem quer ser fiel a Deus constantemente vai ser atacado, combatido, vai ser tentado. E ele precisa ter um caráter forte, ele precisa ter posicionamentos, ele precisa ter poder de decisão, precisa ter capacidade de discernir o que é certo e errado, para que ele possa sempre se posicionar corretamente e de acordo com a vontade de Deus. Bom, na verdade prática, o comentarista colocou assim: para ter uma vida de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. Observe que o comentarista colocou aqui que para que nós tenhamos comunhão com Deus, precisamos abandonar todo tipo de idolatria. E ele termina o comentário falando sobre a necessidade de nós confiarmos inteiramente. Ele está falando de integridade. Precisamos confiar em Deus de forma íntegra. A palavra integridade aqui tem a ver com inteiro, por completo. Uma certa feita, Deus cobrou do povo de Israel, dizendo que o povo de Israel era um bolo que não foi virado, ou seja, era assado por um lado, mas o outro lado estava cru. Não era um bolo assado por inteiro. E o bolo que não é assado por inteiro, solado, ele não é bom, ele não é agradável. Nós precisamos ser
fiéis a Deus, obedientes a Deus, submissos a Deus de forma integral. Fato esse que nós observamos que não aconteceu na vida de Joás, que foi crente até um certo tempo, até um certo momento da sua vida. E há muitas pessoas que hoje precisam olhar para a vida de Joás para entender o perigo de sermos crentes pela metade ou só nas questões que nos convêm. Jesus também disse que nós não podemos servir a dois senhores. Ou servimos a Deus ou servimos ao dinheiro. Jesus nos falou sobre a necessidade de nós servirmos a um só Senhor, e claro, aqui ao Senhor Deus. O próprio Deus também fala na sua palavra que a glória dele não dará a ninguém. No livro de Provérbios ele pede: filho, dá-me o teu coração. Todos esses versículos têm como pano de fundo a integridade. A necessidade de nós sermos íntegros. Nós confiarmos em Deus, não só quando tudo está dando certo, mas quando também as coisas dão errado. Confiar em Deus independentemente das circunstâncias, mas sempre, sempre devemos confiar no Senhor. Bom, a leitura bíblica em classe que nós temos aqui se encontra em 2 Reis, capítulo 11, versículo 1 até o 3, e também no mesmo livro de 2 Reis, capítulo 12, versículo 1 até o 5, versículo 17 até o versículo 21. 2 Reis, capítulo 11, versículo 1 até o 3, diz assim: vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência de Israel. Mas Joseba, filho do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matava, e os pôs a ele, e a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E Joseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre a terra. Bom, Jeú estava fazendo uma limpeza tanto em Israel quanto em Judá. Matou os descendentes de Acabe para que não reinasse sobre Judá e sobre Israel. E agora, Atalia, que era, por sinal, da família de Acabe, Atalia, que fazia parte da família de Acabe, havia se casado com Jorão, filho de Josafá, portanto ela era rainha de Judá. Quando ela viu que o seu marido havia sido morto, seu filho Acasias havia sido morto, o que ela fez? Matou os demais descendentes da tribo da família de Davi, matou os demais descendentes da família de Davi, a família real de Judá, e ela se autodenominou rainha sobre Judá. Joseba, a esposa de Joiada, esse casal, ao ver a maldade daquela mulher, pegou Joás, um menino ainda muito novo, com 1 ano de idade, e colocou Joás dentro do templo juntamente com a sua ama, escondeu Joás ali dentro. Atalia não era uma mulher de frequentar o templo, porque ela adorava Baal, ela não tinha noção de que o templo estava sendo utilizado como um lugar de refúgio para preservar a vida de Joás. Ela não tinha conhecimento disso. E Joás ficou ali durante todo esse período, até os seus 7 anos de idade, sendo cuidado e sendo guardado no templo. Com certeza, Joiada e Joseba prestaram aqui um grande serviço para o reino de Deus. Porque quando preservaram Joás ali no templo, na verdade eles contribuíram para preservar o herdeiro do trono de Davi. Deus já havia feito a promessa a Davi de que não faltaria herdeiro sobre o trono de Judá. E Joseba, juntamente com seu marido Joiada, o sacerdote, na verdade eles foram instrumentos de Deus para preservar a vida desse que era o último fio de ligação entre a descendência de Davi. E Deus preservou através de Joiada e Joseba, Joás dentro do templo. Joás, ele recebeu um grande livramento de Deus, sendo guardado no templo
até que ele, tendo uma idade razoável, foi nomeado como o rei de Judá, e assim Atália foi retirada do trono e Israel voltou, ou melhor, Judá voltou a ter um descendente de Davi no trono. Vocês observem como Deus trabalhou nesse período na vida de Joás, para que Joás, assumindo o trono, desse sequência ao plano divino sobre o reino de Judá. E essa mulher Atália, ela praticou esta maldade terrível na intenção de se perpetuar no poder, né? E isso só não aconteceu porque Joseba e Joiada foram corajosos a ponto de preservar a vida de Joás. No 2 Reis, capítulo 12, nós temos aqui os versículos que diz assim: no ano 7º de Jeú começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. E Joás, o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada dirigia, ou seja, Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Joiada foi o regente de Judá, né? Aquele que era conselheiro do rei e ajudava o rei a tomar as decisões sobre o reino. Em todo o tempo que Joiada esteve vivo, Joás foi um homem temente a Deus. Joás foi um homem que se submetia à vontade de Deus. No versículo 4, ele disse Joás ao sacerdote: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor, os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles reparem as fendas da casa, segundo toda a fenda que se achar nela. Veja, observe aqui que nesse versículo que nós lemos, Joás estava tão comprometido até então com a vontade de Deus, que ele tomou a iniciativa de reformar o templo, solicitou ofertas do povo, movimentou, até a Bíblia diz que os levitas não se apressaram, e ele chamou a atenção dos levitas, chamou a atenção de Joiada, que ele queria pressa na reforma do templo. Então ele estava demonstrando aqui que realmente tinha boas intenções no seu reino, intenção de servir a Deus, até então, enquanto Joiada estava vivo. Mas quando nós encontramos aqui os versículos 17 e 18, já encontramos um outro cenário. Diz o texto: então subiu Hazael, rei da Síria, e pelejou contra Gate e a tomou. Depois Hazael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas que Josafá, Jeorão e Acasias, seus pais, rei de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e os mandou a Hazael, rei da Síria, e este então se retirou de Jerusalém. Aqui nós já encontramos um outro Joás. Joiada já havia falecido, com 130 anos de idade. E diz a Bíblia, é interessante você observar isso, que a palavra de Deus nos diz que depois que Joiada morreu, lá em 2 Crônicas, capítulo 4, versículo 17, diz que os príncipes de Judá, que eram maus, que não eram tementes a Deus, vieram até o rei Joás e se prostraram perante ele, e passaram para ele conselhos, e Joás ouviu. O mesmo Joás que ouvia conselhos de Joiada e fazia tudo conforme a vontade de Deus, porque ouvia conselhos bons, agora estava ouvindo conselhos dos príncipes maus, e ele se desviava da presença de Deus. Então Deus permitiu que se levantasse o rei da Síria contra Joás. E Joás, agora demonstrando um caráter completamente diferente daquele que ele tinha no início da sua vida, pega de tudo que ele tinha de valor, das coisas consagradas a Deus, as coisas consagradas, os valores consagrados a Deus no templo. E ele pega aquilo tudo e entrega na mão do rei da Síria,
como forma de pagamento de despojo para que Jerusalém não fosse destruída. Ou seja, Joás estava se vendendo, entregando seus valores, entregando todos os seus bons princípios na mão de um rei ímpio. Ou seja, Joás estava agora deixando escorregar pelas suas mãos aquilo que ele tinha de bom, aquilo que ele tinha de valoroso no seu íntimo. Ou seja, essa postura de Joás em entregar o ouro, as coisas consagradas nas mãos de um rei ímpio, é um ato simbólico que demonstra a perda dos valores de Joás diante de Deus. E aí, nós encontramos os versículos 19, 20 e 21 da leitura bíblica em classe, o desfecho final de Joás. Qual foi o resultado dessa derrocada espiritual de Joás? Versículo 19. Ora, os mais dos atos de Joás e a tudo quanto fez mais, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E levantaram-se os seus servos e conspiraram contra ele e feriram Joás na casa de Milo que desce para Sila, porque Josacá, filho de Simeate, e Josabate, filho de Somé, seus servos o feriram. E morreu e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Ele escapou de não ser morto pelo rei da Síria, mas caiu nas mãos dos seus próprios empregados, dos seus próprios funcionários. Se levantaram contra ele e, num ato de insurreição, de rebelião, o mataram dentro de uma das suas casas. Ou seja, ele não escapou do juízo. É claro que isso aconteceu porque Joás se desviou. Se vocês lerem o contexto, vão observar que Joás, depois que Joiada veio a falecer, Joás não só passou a ouvir os príncipes maus de Judá, entrando pelo caminho do erro, como diz a Bíblia, que Deus levantou Zacarias, o filho do sacerdote Joiada. Certamente Zacarias foi até, quem sabe, amigo de infância de Joás. E a Bíblia diz que Zacarias, o filho de Joiada, se levantou como profeta, ele era sacerdote, mas se levantou como profeta para falar contra os pecados de Joás. E a Bíblia diz que Joás mandou matar Zacarias, filho de Joiada. Sequer Joás teve consideração com aquele sacerdote que tanto o ajudou, que criou ele escondendo no templo. E diz a Bíblia que Zacarias foi morto por permissão de Joás, porque falou contra o reinado de Joás. Então, o que nós vemos aqui no final da vida de Joás são as consequências das decisões tomadas. A lei da semeadura, ela é infalível. O que o homem semear, com certeza ele ceifará. Bom, os comentários da lição estão divididos em 3 tópicos. No primeiro tópico nós temos aqui o livramento de Joás, e eu já falei sobre isso. O livramento que Joás recebeu foi escondido no templo por 6 anos, justamente para que depois viesse assumir o trono e dar sequência à linhagem de Davi, reinando sobre Judá. No segundo tópico nós temos o reinado de Joás e a reparação do templo. Até aqui, um homem demonstrando um caráter bom, temente a Deus, fiel ao Senhor. Mas no terceiro tópico nós temos a conspiração contra Joás, que foi fruto da desobediência deste homem. Resumindo toda a lição é um alerta para aqueles crentes que têm um caráter frágil, um caráter fraco,